Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um tema do nosso estudo de filosofia nesse modo de estudo remoto. Na verdade, estamos já concluindo aí o terceiro bimestre, indo para o quarto bimestre, perto de acabar este ano letivo, com muitas dificuldades, obviamente, mas fazendo o máximo possível para que vocês tenham o melhor aprendizado possível, tá certo? Vou estar passando no grupo para vocês este material, né? Eu vou passar em PDF. Tem muitos que têm esse livro, né? Mas para quem não tem, vou disponibilizar lá no grupo de WhatsApp em PDF. Esta aula que nós vamos fazer, justamente dando continuidade aos conteúdos que nós precisamos aprender, pelo menos o básico possível, dentro do ano letivo, tá certo? Então, é um tema que vocês gostam demais. Eu acredito que vocês vão amar, certo? Esse tema, vocês gostam demais, falam bastante no nosso dia a dia. É o tema, vamos lá, bem, olha aí, olha. Vocês amam, né? Eu sei, todo mundo ama. É uma coisa muito maravilhosa que é a questão da política, né? Política. Eu acredito, gente, eu falei assim um pouco de ironia, tá? Eu sei que muita gente tem pavor desse nome. Eu mesmo, ultimamente, não é da política em si, mas da politicagem que se faz. Vocês vão observar que uma coisa é a política, como ela deveria ser, e outra coisa é isto que nós temos visto aí, que está longe de ser, na verdade, política, né? É qualquer outra coisa menos política. Porque a política, do ponto de vista filosófico, como nós vamos ver aqui, esse conceito, como nós vamos ver aqui, ó, ela tem o que, ó? Política, bem comum ao exercício do poder. A política, como deveria ser, ela é um bem comum. Ela é um bem comum, certo? O problema é que determinados sujeitos que estão aí, né, se apossam de cargos políticos que lhe dão poder e, portanto, procuram por todos os fins manterem esse poder. Então, ao invés de ser um bem comum, na maioria das vezes, tem se tornado apenas um exercício de poder por aqueles que dela se apossam, né? Como está aqui, né? O que é a política? Né? Comecemos por nossa investigação buscando o significado básico dessa palavra. O termo política vem do grego politeia, que por sua vez deriva de polis, que é cidade, estado para os gregos, né? E designa desde a antiguidade o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Refere-se, portanto, a uma área específica das relações existentes entre os indivíduos de uma sociedade, certo? Desse modo, se queremos entender o fenômeno político, devemos começar a estudar as características que a distinguem dos demais fenômenos sociais, analisando as instituições e as práticas sociais ou as práticas das sociedades políticas existentes. Depois poderemos também conjecturar sobre a melhor maneira de contribuir politicamente, é, de construir politicamente as sociedades futuras, certo? Então, essa é a primeira introdução, a primeira visão, a definição de política. Veja que está ligado, na verdade, com a sociedade, está ligado com o cuidado, com aquilo que rege, na verdade, a sociedade, com aquilo que é discutido em Polis. Aqui ainda vem o conceito, né, sobre a obra de Aristóteles Política, que diz assim que a obra política de Aristóteles é considerada um dos primeiros tratados sistemáticos sobre a arte e a ciência de governar a polis, que é a cidade, e, portanto, da filosofia política. Foi devido a esta grande medida, foi devido a esta, deixa eu ver aqui, eu me perdi, gente. Foi devido, em grande medida, a essa obra clássica
que o termo política se firmou nas línguas ocidentais. Aristóteles entendia a política como uma continuação da ética, só que aplicada à vida pública. Eu falei, inclusive, na aula que eu fiz para os meninos e as meninas do terceiro ano, que em Aristóteles não tem como se separar a ética da política. O sujeito que faz política, ele deve ser necessariamente um sujeito ético. Ou seja, ele deve agir de forma virtuosa e as suas ações estejam totalmente ligadas a uma vida ilibada e que não tenha de que se envergonhar, que não seja entregue aos vícios. Percebem? Então, nessa ética política nessa obra política de Aristóteles, a ética do sujeito que faz política deve ser evidenciada, deve estar sempre em ênfase e ser sempre praticada. É inadmissível pensar um político que não seja ético. Veja como a realidade da época dos gregos aí, né, foge e muito, vamos dizer assim, da realidade, infelizmente, que nós estamos vivendo nos últimos tempos, pessoal, nos últimos tempos. Vou adiantar um pouquinho aqui, vocês fazem essa leitura, obviamente que vocês vão ter um material, certo? Para nós não ficarmos com um vídeo aqui enorme. Vou ver se eu termino pelo menos aqui em 10 minutos. Nós temos então aqui uma apresentação do fenômeno do poder, certo? Que o poder dá justamente àqueles que estão em iminência da política, certo? Ele define aqui o que é o poder, nesse sentido, não é nenhuma coisa assim. Eu estou fazendo essa aula e adolescentes de lá de 13, 14 anos podem ter acesso. Quando a gente fala em poder, pensa logo nesses poderes que os caras têm de jogos de videogame, né? Sai poder das mãos, dos olhos, enfim. Não, o poder aqui não é nesse sentido, né? Aqui ele vai definir o que é o poder. A palavra poder vem do latim potere, posse, né? Poder, ser capaz de. Refere-se fundamentalmente a faculdade, capacidade, força ou recurso para produzir certos efeitos. Assim, dizemos o poder da palavra, o poder do remédio, o poder da polícia, o poder da imprensa, o poder do presidente. E aí ele dá essa definição de poder, ou seja, fazer acontecer algum determinado efeito que seja esperado, certo? E aí ele vai colocar um pouco mais adiante quais são essas formas de poder, como ele coloca aqui, ó, nesse ponto que nós vamos ver aqui. Ó. Aí nós temos o poder econômico, que essas formas de poder, pessoal, é as formas que se tem de um determinado sujeito, um determinado grupo de sujeito, determinada pessoa, exercer influência na sua sociedade e ter algum tipo de controle sobre a sua sociedade. E aí nós temos aqui, ó. Como é que alguém pode ter algum tipo de controle, algum tipo de poder sobre alguém? Através do poder econômico, que está relacionado aos bens, ou seja, o sujeito que tem dinheiro, até uma frase que nós usamos muito aqui no Brasil, né? Que a lei no Brasil só vale para quem não tem dinheiro. A gente usa muito essa no cotidiano, no senso comum, a gente usa muito isso, né? Por quê? Porque a pessoa de poder econômico tem muita influência em determinadas áreas nessa sociedade. E com o dinheiro ele compra quase tudo. Né? Com dinheiro ele compra quase tudo. Ele define aqui, ó. Poder econômico é aquele que utiliza posse, né, de bens socialmente necessários para induzir os que não possuem a adotar certos comportamentos, por exemplo, realizar determinado trabalho. Né? Eu quero ver o sujeito, como eu estava vendo um vídeo aqui nas pedreiras lá de Dona Inês, né? Os trabalhadores ali quebrando pedra o dia todo, no sol quente, aquele trabalho todo. Eu quero ver os donos, né, das empresas que se favorecem daquilo lá, fazendo aquilo o dia todo. Não faz. Ele bota outro para fazer. E ele faz isso por quê? Porque ele tem um poder econômico. Ele tem um dinheiro em suas mãos. Certo? E o outro acaba tendo que ser subjugado às suas vontades. Nós temos o poder ideológico, né, que é aquele que utiliza a posse de certas ideias, valores e doutrinas para influenciar a conduta alheia, induzindo as pessoas a determinados modos de pensar e de agir. Esse poder ideológico é fortíssimo, gente. Esse poder ideológico é o que faz com que, por exemplo,
milhares e milhares de pessoas acabem adotando determinados comportamentos, determinadas posições, determinadas ações dentro da sociedade. Por exemplo, é esse poder ideológico que nesta eleição que nós estamos agora irá eleger vários representantes evangélicos. É este poder ideológico que vai eleger vários representantes LGBT ou LGBTI+, né? Algumas siglas que vão sempre aumentando, né? Essas siglas. É este poder ideológico, né? Que faz com que nós tenhamos esse monte de grupos, de partidos de esquerda e de direita, partidos políticos. É este poder que faz com que essas pessoas se vinculem a esse determinado partido e tenham muita dificuldade de dialogar com os outros. É o poder ideológico, que cria figuras da espécie Bolsonaro, que cria figuras da espécie Lula, certo? Que cria figuras de várias espécies no campo da religião, que cria figuras da espécie Francisco, que está se levantando agora, que cria figuras da espécie Silas Malafaia no lado protestante, que cria figuras da espécie Edir Macedo em outro lado, entendeu? É esse poder ideológico. Essas pessoas se levantam, né, ou se tornam grandes líderes dentro da comunidade, influenciando-os, né, por conta da ideologia que pregam ou que sustentam, tá certo? E temos também, então, o poder político, que é aquele que utiliza a posse dos meios de coerção social, isto é, o uso da força física, considerada legal ou autorizada pelo direito vigente na sociedade. Então, veja bem, agora tem uma coisa aqui. Se em comum elas têm esse poder de ação, de dominação sobre determinadas pessoas, sobre o grupo, por outro lado, a única que tem o poder de agir com coerção social, ou seja, de fazer os sujeitos cumprirem e de fazer isso de modo legal, é o poder político, certo? Por exemplo, o cara que tem o poder econômico, que tem o poder ideológico, não pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer. Mas o cara que tem o poder político, tendo as leis sendo aprovadas de acordo com aquilo que ele determinou, ele tem também o poder da força, que é o poder das polícias, o poder do exército, enfim, das forças armadas, de que, uma vez aprovado aquilo que ele quis, ele pode fazer com que se cumpra a força. Tá essa questão toda agora, por exemplo, com relação à vacina. Vai ser obrigatório ou não? A gente está vendo aí uma quebra de braço entre governo federal e governo de estado, né? Principalmente o governo de estado de São Paulo, né? Nesse sentido. Mas uma das forças ganhando, vamos dizer assim, o presidente ou qualquer que seja, ele vai ter a força do estado ao seu favor. Então, por isso que, embora muita gente tenha muito dinheiro, eles buscam muito essa questão do poder político, porque o poder político lhe dá a força, aliás, o poder de usar a força dentro da legalidade. Em outras circunstâncias, né, mesmo que eu tenha muito dinheiro, ou seja, o poder econômico, ou mesmo que eu seja líder de uma grande religião ou de um grande partido político, eu não tenho como fazer isso, de usar a força e não ser punido. Mas o poder político dá o direito de quem o detém de fazer isso, né? Então, nós vamos, nesse momento, dar uma paradinha, certo? Para continuarmos na próxima aula, para o vídeo não ficar muito cansativo, tá certo? É um tema que vocês gostam demais. Um abraço, pessoal.